Feliz sábado, meu querido amigo, meu querido irmão. Que grande alegria estarmos juntos mais uma vez para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Muito obrigado por participar do nosso canal. No final, nós teremos novidades para você. Vamos fazer um sorteio da lição do próximo trimestre, fazer o sorteio de um lindo livro também que vai ajudar você a conhecer as profecias bíblicas. E lembre-se de uma coisa: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Louvado seja Deus, seja bem-vindo. E hoje nós temos uma presença especial, nosso querido amigo e irmão, pastor Atimar Gonçalves, um pastor que tem uma longa experiência na Igreja Adventista, já foi líder de jovem da divisão sul-americana, já foi ministério pessoal também da divisão sul-americana, presidente da Associação da Alagoense, da Associação Pernambuco, e hoje ele é presidente da melhor e maior associação do mundo da Igreja Adventista Sétimo Dia, a Missão Nordeste, né? Seja bem-vindo, pastor Otimar, está na Missão Nordeste, realizando um grande e brilhante trabalho. E hoje nós vamos ter a honra e o prazer de ter toda a experiência, toda a espiritualidade, que, acima de tudo, além do currículo, o que é mais importante no currículo do pastor Otimar é a consagração dele. E que Deus abençoe você, sua casa, sua vida, sua família, meu querido amigo. Você que está aí, compartilhe o nosso canal, dê um like aí, para que o canal seja interativo. E outras novidades no próximo trimestre, nós iremos anunciar breve. Pastor Otimar, a última lição do trimestre, que lição maravilhosa, a lição do livro de Gênesis, né? A última lição, Israel no Egito. Antes, pastor, de nós fazermos a apresentação da lição, dê o seu feliz sábado aos nossos queridos amigos, aos nossos queridos ouvintes. Pastor Otimar, por favor. Que alegria, doutor Matusalém, poder participar com você, com a igreja da Missão Nordeste, com a futura Missão Paraibana. Amém, muito bem, que notícia boa. Nesse diálogo, para a gente entender um pouco mais Jacó, José, seus irmãos, os sonhos desse garoto que foi para o Egito bem jovem, e a gente viu que tudo isso era plano de Deus. Então, será um prazer poder participar desse momento, desse diálogo, desse bate-papo, da última lição da Escola Sabatina desse trimestre. Feliz sábado para todos os nossos queridos irmãos e amigos. Pois, pastor, Israel no Egito, depois de toda a realização do sonho, Deus realizou, cumpriu os propósitos, os sonhos na vida e na história de José. Israel no Egito é o título da lição. No capítulo 47, no versículo 27, traz o texto áureo da lição, que diz assim: assim Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela adquiriram propriedades e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. E aí, pastor Otimar, como foi essa história, depois de concretizado o sonho, a história de José, do povo, dos seus irmãos de Israel, agora eles se estabeleceram no Egito? Quais os pontos que nós poderíamos destacar nessa lição, dizendo que eles foram prósperos na terra do Egito? Doutor Matusalém, a gente às vezes não entende os planos de Deus. Se você disser que você entende sempre os planos de Deus, isso não é verdade. Pelo menos na minha experiência não é verdade. Imagine um adolescente aí, 17, 18 anos de idade, sendo vendido 2 vezes para uma terra pagã. O Egito, apesar de ser a maior potência da época, o Egito era uma terra pagã, é muito idólatra, um Deus para cada situação. E a gente vê Deus conduzindo a vida desse menino, José, levando na frente, preparando um caminho para que ele pudesse ser uma bênção para Jacó, a quem a lição e a Bíblia chamam aqui de Israel. Né? Ele recebeu o nome Israel, você lembra? Aquele momento que ele lutou com Deus, a gente já viu isso na lição. Lutou com Deus e prevaleceu, diz a palavra, né? A noite toda, até que o anjo tocou na articulação da coxa, enfim, e ele foi vencedor. E ali Deus mudou o nome dele para Israel, né? Lutou com Deus e venceu. Mas então, a palavra que, para resumir
a ida de Jacó até José, a palavra esperança. Por quê? Porque a ida de Jacó para o Egito representava a sobrevivência do povo de Deus. Havia uma fome absurda em toda a terra, exceto nas terras egípcias, aonde o jovem governador, aí agora um homem maduro, Ellen White fala um homem centrado, sereno, seguro, e não mais aquele garoto mimado, o filho predileto de Jacó ou de Israel. E ele agora é José, governador do Egito. O que eu acho lindo em tudo isso é que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, é quando ele encontra seus irmãos e ele não tem nenhum tipo de ódio, nenhum tipo de revanchismo. Ele simplesmente diz assim: Deus me trouxe na frente. Imagine o encontro do velho Jacó com o governador do Egito, aquele garoto mimado, frágil, vendido 2 vezes. Agora ele era a segunda pessoa do Egito. Acima dele, só Faraó. Lição, doutor Matusalém, a lição é: mesmo que você não entenda os planos de Deus, aceite-os pela fé. Até porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? E qual o significado, pastor, da partida de Jacó, né, de Canaã, né, para o Egito, né? Mas a terra prometida não era Canaã, porque ele teve que ir para o Egito, e lá era a terra prometida, e lá eles foram prósperos. E qual o significado desse contexto aí, pastor? O que é que nós podemos tirar de lição nesse contexto? Olha, a grande lição, doutor Matusalém, é que Deus, preste bastante atenção, você, amigo ouvinte, Deus abençoa todas as nações, inclusive nações pagãs, como era o caso do Egito. Deus abençoou o Egito, e agora Deus mostra para Jacó que está na hora de sair de Canaã e vir para o Egito, porque lá no Egito, Deus estava abençoando o Egito por causa de quem? Do governador, de José. E você vai ver que depois, Jacó e a sua plebe, eles voltam para Canaã, porque lá Deus prometera para Abraão que lá seria o lugar deles. Mas aquela passagem representava que se você, agora vamos trazer para o nosso mundo, você que é um jovem universitário cristão, eu quero lhe dizer que Deus abençoa os seus colegas de sala de aulas por causa de você. Você que tem um patrão que ainda não aceitou a Cristo, mas você que é um jovem fiel a Deus, Deus abençoa o seu patrão, os negócios do seu patrão por amor a você. Porque a Bíblia diz que Deus abençoou o Egito por amor a José. Eu chamaria isso de bênção por extensão. A descida de Jacó para o Egito representava esperança, representava a sobrevivência da nação, da incipiente nação judaica. Isso significa, pastor, que isso seria uma passagem no Egito, mas eles haveriam de retornar, porque o lugar da esperança, o lugar prometido era o quê? Canaã. Aí era para ele Positivo. estender as bênçãos para a nação egípcia, seria isso no contexto missionário? Exatamente. Olha, Deus abençoou o Egito. Como é que Deus abençoou o Egito? Através de José. José disse: olha, 1/5 da colheita. Você tem que guardar em silos. Faraó ficou deslumbrado com aquele jovem de 30 anos aí. E disse: olha, acaso poderia eu encontrar um homem sábio como esse, em que há o espírito dos deuses? Deus abençoou o Egito. Como Deus pode abençoar qualquer nação da terra, desde que lá naquela nação tenha alguém fiel e verdadeiro ao Deus vivo e eterno. Jacó, então, se estabelece no Egito com seus filhos,
E existe ali Jacó, ele abençoa os filhos de José. Qual o significado dessa bênção que foi promulgada, que está ali no capítulo, está aqui no tópico 3 da lição, no capítulo 48 de Gênesis, pastor Atimar, qual o significado dessa bênção de Jacó para os filhos de José? O que é que nós podemos Olha, essa extrair disso aí? bênção, na cultura judaica, doutor Matusalém, na cultura hebraica, essa bênção patriarcal, ela equivale à bênção de Deus. Então, quando Jacó abençoa ali os dois filhos de José, ele está dizendo assim: as promessas que Deus fez a Abraão e a Isaque e a mim, elas estão sendo renovadas em vocês. Se a gente ler aqui o verso 20, o verso 21, você vai ver que Jacó fala para José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Jacó saberia que a sua morte estava iminente, e ele agora abençoa José, mas a bênção mesmo, ela vai para a próxima geração, Efraim e Manassés. Eles representavam a continuidade da promessa que Deus fez lá atrás a Abraão: você será uma grande nação, em ti serão benditas todas as nações. Doutor Matusalém, qual é a grande lição aqui? A grande lição é que com fome ou não, com prosperidade ou não, Deus cumpre suas promessas. Seja qual for a Deus circunstância. cumpriu. Exatamente. Mas aí a gente, depois das bênçãos proferidas aos filhos de José, Jacó também abençoa seus filhos. Qual o significado espiritual da bênção de Jacó agora também para com seus filhos? É nesse mesmo contexto, pastor É Atimar? nesse mesmo contexto, continuidade. Quando Jacó ou Israel, quando ele abençoa os filhos, ele está dizendo que Deus está abençoando os filhos. Não havia nada mais sagrado para um jovem judeu do que antes do seu pai fechar os olhos, colocar as mãos sobre ele e dar a bênção. Aquela bênção é como se ele tivesse dizendo assim: você vai casar, você vai ser fecundo, você vai ser dono de muitas terras, você vai ser dono de muitos animais. Essa bênção, ela representa fecundidade e ela representa prosperidade material. Muito bem. Pastor, então, isso implica dizer, no contexto atual, que a gente vive uma crise de autoridade, as autoridades bastante questionadas, uma crise de identidade na família, o que significaria também as bênçãos dos pais sobre os filhos hoje. Isso é importante. Nós temos um público aqui de adventista e não adventista, de pessoas que, de fato, têm problemas de família, pessoas que estão nos pedindo sempre oração, né, para a sua família, para a sua vida. Como é que o senhor analisa esse contexto? Doutor Matusalém, olha, eu tenho 54 anos de idade, 32 de ministério. Eu nunca respondi minha mãe. Você sabe o que significa isso? Eu vou repetir. Eu sei que tem muitos adolescentes e jovens que vão nos ver, estão nos vendo agora. 54 anos de idade, 32 de ministério. Eu nunca respondi minha mãe. Que bênção. Se você vai para a Bíblia, é o primeiro mandamento como promessa: honra teu pai e a tua mãe. Ponto. Objetivo: para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Você quer viver bem? Você quer viver mais? Você quer viver muito? Honre, jovem, moça e rapaz, juvenil. Honre o seu pai e a sua mãe. Como é que eu honro meu pai e a minha mãe? Obedecendo-os. Obedeça. E você vai ser feliz. Você vai ser próspero. Eu sempre digo aqui para os meus, doutor Matusalém, tem um casal.
uma advogada, está ali estudando para os concursos, e um quase médico. E eu digo para eles, os dois, Bruna e Lucas, Deus na frente, obediência aos pais, estudo e trabalho. O resto é consequência na vida de vocês. E o Então, resto é quando com Deus também. Jacó... Como? O resto é com Deus também. Deus aí, né, vai pôr a mão e abençoar. E abençoar, eu digo para eles, Deus na frente de vocês, meus filhos. Obediência aos pais, estudo e trabalho. O resto é Deus que vai dar para vocês. Você, ao ver Jacó chamando os filhos para abençoar, Deus, através de Jacó, está abençoando os filhos. Vão ser fecundos. Nada é mais importante para uma mãe judia do que a fecundidade. Olhe a tragédia das mulheres que são estéreis na Bíblia. Fecundos. Deus está dizendo, vocês vão ser fecundos e vocês vão possuir muitos bens materiais. Louvado seja Deus, né? E a lição, pastor, ela vai terminando, né? A esperança da terra prometida. Que grandes temas de esperança são encontrados na conclusão do livro de Gênesis, né? Está ali na parte de quinta-feira, né? Porque o Egito não era a terra da esperança. E agora, como é que vai se concretizar essa questão? Porque a terra que o povo deveria herdar, que Deus prometeu como herança, naquele contexto histórico, cultural, né, e profético até, né, não era o Egito. E agora, como seria a concretização, né, da terra da esperança? Como seria essa passagem? Olha, a gente sempre olha para Canaã terrestre como um símbolo da Canaã celestial, correto? Correto. A gente olha assim, olha, nosso lugar não é aqui, e não é mesmo. Nós estamos aqui só de passagem. A lição enumera 3 pontinhos aqui. Exato. 3 assuntos, e eu queria rapidamente tocar um pouquinho Pode em ficar à cada um vontade, deles. pastor. Isso vai ser muito importante, né? Para que a nossa vida, do coração dos ouvintes, se encha de esperança, de sabermos que nós estamos de passagem também neste mundo. Esse mundo representa o nosso Egito, né? E a gente precisa voltar para casa. E como é que isso é enfatizado aí nesses 3 tópicos, pastor? Bem lembrado, bem sobre lembrou bem. Nós estamos aqui de passagem, uns duram 70, outros duram 80, mas aqui não é nosso lugar. O senhor falou bem quando o senhor disse que aqui representa o nosso Egito, e é mesmo, porque a nossa pátria, diz Paulo escrevendo aos Hebreus, é a celestial. E a gente usa a Canaã terrestre como um símbolo da Canaã celestial. E aqui na página 151, na parte de quinta-feira, 23 de junho, mês 6, 3 assuntos. Primeiro, é a esperança de que Israel retornasse à terra prometida. O lugar deles não era o Egito. Teu lugar, por mais que você ame Campina Grande, não é Campina Grande, é a Canaã celestial. Segundo lugar, está a esperança de que Deus transforma o mal em bem. Se o inimigo, em algum momento, tentou ferir você, machucar você, pode ter certeza que aquilo que aparentemente era para ter sido uma tragédia vai ser uma bênção. Os irmãos de José jamais imaginavam que, ao vendê-lo para uma caravana de ismaelitas, eles estariam preparando o futuro da nação judaica. Eles estariam enviando o embrião do futuro governador do Egito, Zafenat-Paneia, que era o nome egípcio dele, aculturado da cultura egípcia. Mas esse homem chamado José do Egito, ele muda a história do Egito. É tanto que depois que José morreu, ninguém ouve mais falar no Egito praticamente. Aí vem terra de Gósen, que era aquele território especial que o povo de Deus morava. Terceiro e último tema aqui da parte de quinta-feira. Aqui é apresentada a esperança de que Deus salvaria a humanidade caída.
A história da morte de José, nesse último verso de Gênesis, é mais amplo do que apenas a sua morte. A lição da escola sabatina, ela coloca José, e eu também tenho um sermão, onde eu faço um paralelo entre Jesus Cristo e José. 12 irmãos, 12 discípulos, vendido por 30 moedas, vendido por 20 moedas, traído pelos seus irmãos, traído pelos seus discípulos, o Salvador do Egito e o Salvador de Canaã. Quem é que Deus usa para salvar? José. Assim como Deus usa Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, para ser o nosso Salvador. Então está aqui, a esperança está viva. Eu concluo dizendo essa parte, nosso lugar não é aqui. O lugar da família de Deus não é o Egito. O lugar é a terra prometida, é a Canaã. Virei outra vez. Amém. Louvado seja Deus. Pastor, nós concluímos o estudo da lição de Gênesis. Quais suas palavras finais de estímulo a estudar a lição do próximo trimestre, a dizer da importância, em que é que o senhor sintetizaria a importância do livro de Gênesis para o povo de Deus e como o senhor poderia dar as palavras iniciais para a lição do próximo trimestre? Não sei se você já recebeu, mas já recebi aqui. A minha lição está aqui Provados pelo fogo, né? E aqui traz o crisol do pastor, né? Provados pelo fogo, aqui no final, mas a nossa lição já chegou aqui, nós somos assinantes da lição. Gênesis, o que representa Gênesis para nós? Gênesis, está lá, criação literal, 7 dias. Gênesis, casamento entre um macho e uma fêmea, a base da felicidade. Gênesis, a dieta perfeita de alimentação, está no livro de Gênesis para nós. O que mais temos em Gênesis? Nós temos a justificação pela fé, aonde morre o primeiro cordeiro, é no livro de Gênesis. Gênesis está a primeira grande promessa, que os teólogos chamam de proto-evangelium. Gênesis 3,15. Ali está a semente. É a primeira alusão a Jesus Cristo. Então, Gênesis é a nossa origem, a nossa nobre origem. Gênesis, ele é a base de tudo. Se você tirar Gênesis da nossa vida, da nossa compreensão, não vai sobrar nada. Por quê? Porque você não saberá dizer de onde você veio e muito menos para onde você vai. Portanto, nós só sabemos para onde nós vamos se nós soubermos de onde nós viemos. Nós viemos das mãos mágicas do Criador, e é para essas mãos que nós vamos. Gênesis é a perca. Aí você vai para Apocalipse. Apocalipse é o ganho. Aquilo que nós perdemos no livro de Gênesis. Eu vou lhe dar só um exemplo. O acesso à árvore da vida. Eu tenho um sermão só sobre a árvore da vida. Nós vamos comer a árvore da vida. O que você perde em Gênesis, Deus restaura no Apocalipse. Então, queridos, leia, estude a sua lição de escola sabatina e vem aí o próximo trimestre, o crisol do pastor, Provados pelo Fogo, de Gavin Anthony. Doutor Matusalém, foi uma alegria, foi um prazer participar foi nosso, pastor. Seu grupo muito obrigado. de ouvintes. Muito obrigado por ter participado. Gostaríamos de pedir agora que o pastor fizesse uma oração, tá certo? E fizesse uma saudação final, depois, quando terminar, tá certo? E fechando esse trimestre. E a você que está em casa, muito obrigado. Deus abençoe você. Depois que nós encerrarmos aqui, vai entrar a professora Juliana e dizer como será a dinâmica. Você vai ser sorteado com o lindo livro sobre as profecias e a lição da Escola Sabatina do próximo trimestre, para você se deliciar com o estudo da Palavra de Deus. Pastor, a sua oração e depois a sua saudação final. Tá bem.
Nosso Deus e nosso Pai querido, obrigado por esses momentos especiais onde nós estudamos o livro de Gênesis ao longo de 3 meses. Muita inspiração para nós na criação, na vida dos patriarcas. Senhor, nós te louvamos por esses homens. E o Senhor os salvou, apesar de suas imperfeições. E nós pedimos o mesmo, Senhor. Salve-nos, apesar de nossas lutas e imperfeições. Abençoe o doutor Matusalém, a sua equipe, a cada um dos ouvintes que estão ligados neste canal. Que esse canal siga sendo uma bênção para todos nós. Nos dê um dia lindo, um dia abençoado na tua presença, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Saudação final, muito obrigado, tá certo? Até logo, e a você ouvinte também, muito obrigado. E daqui a pouco, só um instantinho, a professora Juliana também vai dizer a dinâmica de sorteio. Estou torcendo por você. Você ganha uma lição, uma Bíblia, mas se você não ganhar e você desejar, entre em contato com a gente ali pelo nosso canal, no comentário, tá certo? Que a gente não vai deixar você sem estudar a lição. Pastor, sua saudação final. Doutor Matusalém, foi uma alegria. Foi um prazer participar contigo da 13ª lição da Escola Sabatina, falando do maravilhoso livro de Gênesis. Eu sei que terminou o trimestre, mas continue estudando Gênesis. Lá está a nossa nobre origem. É lá que você vai descobrir que você foi criado à imagem e à semelhança do Criador. Deus abençoe você. Siga nesse canal. Deixa o seu like, se inscreva e nós estamos juntos. Tá bom, pastor. Um abraço. Até logo você, querido ouvinte. Isso mesmo, pessoal. Como o professor já bem falou, já está valendo o sorteio da lição. E olha só o que vai ser sorteado. Esse livro, O Mistério da Profecia, e também uma lição trimestral. Então não fica de fora dessa. Segue lá as regras e venha para cá.